Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram até lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da maneira como São Marcos conta a morte de João Batista, a impressão que se dá é que o trecho trata sobre João Batista, e na verdade não é, sobre Jesus. Talvez teria sido mais interessante se a ordem fosse invertida, se falasse de João Batista primeiro e depois de Jesus. O Evangelho é longo, mas apenas para um exercício, se em vez de começar lá onde eu acabei de ler, nós começássemos pelo versículo 17, onde começa a história de João Batista. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado, e assim até o final do Evangelho, onde diz: ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. E se depois de ler esta parte nós lêssemos então o que está no início, do versículo 14 em diante, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Talvez ficasse mais claro que no trecho de hoje, quem está sendo colocado em discussão aqui é Jesus. Mas São Marcos, para explicar a confusão que Herodes faz com João Batista, que ele tinha mandado matar, então ele passa a contar a história de João Batista. É muito curioso que João Batista, que no início da sua missão foi confundido com o Messias, a ponto de ser necessário que ele mesmo esclarecesse: eu não sou aquele
a quem esperais. Eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém que passou adiante de mim, que existia antes de mim, e que está no meio de vós, do qual eu não mereço nem desamarrar as correias das sandálias. Então, se no início João Batista foi tomado pelo Messias e foi confundido com o Messias esperado, curiosamente, no trecho de hoje, Jesus é confundido com João Batista por Herodes e por outros também, como bem sabemos, que teriam tomado Jesus como sendo Elias, um dos profetas, ou João Batista, que teria ressuscitado dos mortos. E é neste ponto que eu quero me deter. João Batista, com uma similaridade na missão, com um tamanho zelo naquilo que Deus lhe confiou, sabendo que não era ele o principal missionário do Pai, acaba, depois de ser tido como o Messias, ele sabendo disso, por causa do seu zelo e da sua união tão íntima com a missão de Jesus, pôde ser também objeto de confusão quando se tratava de Jesus. Alguém olhando para Jesus pensar que fosse João Batista. A mensagem que eu gostaria de tirar para nós, para cada um de nós, para mim em primeiro lugar, mas para cada um de nós, que nós, à medida em que nós temos consciência do que Deus espera de nós, do que nos pede, de que nós devemos ser discípulos de Cristo, que devemos segui-lo, que devemos imitá-lo, podemos ter a máxima alegria de que alguém olhando para nós não nos veja, mas veja Jesus. É uma experiência maravilhosa. Falo isso em relação a algumas pessoas que muitas vezes na minha vida se identificaram, na minha opinião, de tal maneira com a missão e com Jesus Cristo, que eu tinha certeza de que as ações dessas pessoas não eram delas. Era Deus agindo através delas. Esta alegria, esta felicidade de que a sua própria vida e a missão, os sentimentos e as palavras de Jesus se confundam, de modo que eu possa agir como Jesus e que as pessoas possam, ao ver as minhas ações, enxergar as ações de Jesus através de mim. É uma graça maravilhosa que Deus nos concede sem de maneira nenhuma nos privar desta graça, desde que a gente se esforce muito para termos o mesmo zelo com a vontade de Deus na nossa vida e de termos a mesma identificação com o nosso Mestre, com aquele que nós seguimos, a tal ponto de que nós sejamos capazes de justificar o nome que nós carregamos, cristãos. Aqueles que se identificam com as ações, com as palavras e com a vida de Cristo. E que, portanto, na sua própria vida, deveriam transmitir as próprias ações de Cristo. É uma graça a ser buscada, a ser pedida e, de uma certa maneira, a ser, não digo merecida, mas pelo menos correspondida. Rezemos. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem e Mártir, agradável ao vosso coração, pelo mérito da castidade e pela força no martírio, implore vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.